Você já se perguntou por que vive como vive? Por que corre atrás de metas que nem sabe quem inventou? O que é essa guerra que você trava todos os dias e que paz é essa que nunca chega? Cuidado! Talvez você esteja vencendo a batalha errada. E Tolstói tem algo a te dizer sobre isso. A vida do homem não decorre segundo o seu próprio desejo, mas conforme a necessidade. Você acorda. O despertador toca, mas quem decide se você levanta não é o seu desejo. É a obrigação. Há contas a pagar, compromissos a cumprir, e aquela ansiedade sutil que te acompanha antes mesmo de escovar os dentes. Você liga o celular, verifica notificações, responde mensagens quase no automático. Talvez passe por um feed de notícias trágicas, marketing de felicidade e promessas de sucesso reluzente. O dia começou, e você já está travando uma batalha. Só que, diferente dos generais de guerra e paz, você nem sabe direito por qual causa está lutando. E é aí que Lev Tolstói entra, não como um narrador distante, mas como um velho que segura o seu ombro e sussurra no seu ouvido. A vida do homem não decorre segundo o seu próprio desejo, mas conforme a necessidade. Essa frase, dita com a placidez de quem entendeu o absurdo da vida, carrega em si um terremoto filosófico. Tolstói não está dizendo que você é impotente, está dizendo que você é condicionado. Assim como Pierre Bezukhov herda uma fortuna que muda seu status social da noite para o dia, e mesmo assim continua existencialmente perdido, você também pode acumular conquistas e continuar sem direção. A sociedade, seja a Rússia imperial do século XIX, ou a cultura corporativa de hoje, cria expectativas e sistemas que nos empurram por trilhos estreitos, como se fôssemos vagões condenados a um destino que outros escreveram. Pierre, aliás, é o seu espelho invertido. Ele representa o homem moderno que acorda em meio ao luxo e à admiração social, mas sente uma fome que não é de comida. Ele busca sentido nas ideologias da época, nos salões aristocráticos, na maçonaria e até nas teorias da guerra. Mas em todas essas coisas, ele se sente estranho, deslocado. Pierre não conseguia entender a utilidade de todas essas ações a que todos davam tanta importância, escreve Tolstói. Percebe? O que para os outros é meta, para Pierre é miragem. E quantas vezes você, aí sentado, não fingiu importância para o que secretamente despreza? Quantas vezes celebrou um sucesso que, na verdade, te deixou mais vazio? Esse embate entre o desejo individual e as estruturas externas remete também à crítica que Schopenhauer faz à vontade cega da vida. Para ele, vivemos movidos por uma força irracional e inconsciente, uma vontade que nunca se satisfaz. Assim como Tolstói apresenta personagens que agem como peças de um jogo maior, Schopenhauer afirma: o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Essa ideia de que nossas escolhas são moldadas por pressões invisíveis, culturais, sociais, históricas, é o que faz a leitura de Guerra e Paz soar tão atual. Porque no fundo, as batalhas do século XIX são apenas a moldura antiga de dilemas eternos. E não se engane, o campo de batalha pode parecer diferente, mas o cheiro da pólvora ainda está no ar. Hoje você não enfrenta exércitos franceses, mas disputa a atenção, pertencimento, relevância. Tolstói descreve com precisão o sentimento de impotência diante dos grandes eventos, uma impotência que se disfarça de protagonismo. O homem vive conscientemente para si mesmo, mas serve de instrumento inconsciente para a realização de fins históricos universais. Esta frase é uma flecha no coração de qualquer um que acredita estar no controle da própria vida. Você vive acreditando que toma decisões livres, mas quantas dessas decisões são, na verdade, respostas automáticas àquilo que te ensinaram a desejar? E o mais inquietante, mesmo quando tudo parece bem, ainda falta algo. A felicidade prometida pelo mundo moderno, produtividade, reconhecimento, consumo, continua sendo como o desfile de Napoleão em Moscou. Impressionante por fora, devastador por dentro. Tolstói mostra que nem o imperador, nem os nobres, nem os soldados sabiam realmente o que estavam fazendo. Eles apenas seguiam a dança das circunstâncias, assim como você, que segue o fluxo do que é considerado sucesso hoje, mesmo que isso te adoeça silenciosamente.
Simone Weil, filósofa francesa que conhecia o peso da guerra e da opressão, dizia: a desordem da alma é o exílio da verdade. E Guerra e Paz é exatamente isso. Um grito literário contra a desordem de viver sem saber porquê. Tolstói não aponta soluções fáceis, mas obriga o leitor a olhar para o incômodo sem pestanejar. E esse incômodo tem nome: alienação. Quando você não sabe por que está vivendo como vive, mas continua assim mesmo, há algo profundamente errado. E a paz que você tanto busca nunca virá desse tipo de vida. Em vez de te entregar fórmulas, Tolstói te coloca no meio da confusão. E talvez seja isso que mais incomoda, porque no fundo você queria uma resposta clara. Mas Guerra e Paz não responde. Ele expõe. E talvez, só talvez, é isso que você esteja precisando. Parar de procurar consolo e começar a suportar a verdade. Porque a vida não é feita das batalhas que você escolhe, mas das guerras que te escolhem. E a primeira vitória começa quando você admite que talvez esteja lutando pelo lado errado. Enquanto o caos externo dita o ritmo da vida de muitos, é nos bastidores silenciosos da alma que Tolstói nos força a olhar. Guerra e Paz não se contenta em pintar retratos de batalhas ou reconstruir manobras militares com minúcia. Ele escava com dedos firmes o solo interior onde brotam as verdadeiras guerras. E o campo mais fértil desse conflito é a ilusão do poder. A figura de Napoleão, que poderia facilmente ser tratada como a de um herói épico, é desmontada peça por Tolstói, que a expõe como um homem vaidoso, raso e patético. Sim, patético. E não se sinta muito superior. Essa mesma vaidade que Tolstói desmascara em Bonaparte também habita quem hoje acha que está dominando o próprio destino só porque aprendeu a fazer planilhas no Excel e decorar frases do Simon Sinek. Tolstói não perdoa. Ele desconstrói o mito do gênio militar com a precisão de quem sabe que os verdadeiros mestres da guerra são o tempo, o acaso e a estupidez humana. A razão por que Napoleão fez e escreveu tais coisas em 1812 não foi que ele as quisesse ou pensasse em fazê-las, mas que lhe foi impossível deixar de as fazer e escrever como o fez, porque era inevitável que assim agisse, dadas as forças de milhões de homens que o arrastavam nesse sentido. Não há liberdade no campo de batalha. Há arrasto. O herói da história é apenas o boneco que gira na enxurrada dos acontecimentos. E você, que vive se cobrando por não ter controle total sobre a vida, precisa entender que talvez esteja exigindo de si o que nem Napoleão teve: soberania. Essa é a provocação central de Tolstói. Ninguém comanda nada sozinho. Nem a guerra, nem a paz. A vida escorre por entre os dedos de todos os personagens. E isso inclui você, sentado aí, acreditando que basta colocar metas no Notion para reorganizar o caos. A construção que Tolstói faz de Napoleão é uma das críticas mais geniais da literatura contra a narrativa do homem excepcional. Ele o reduz a um burocrata do massacre. Não há glória, só pretensão. Napoleão, vestido com um casaco cinzento, andava de um lado para o outro, sem saber o que fazer, nem o que mandar fazer. Essa cena, em meio à Batalha de Borodino, é quase uma comédia involuntária. O homem mais poderoso da Europa tateando no escuro, perdido no próprio tabuleiro de xadrez. Agora, permita-se uma pequena comparação. O filósofo estoico Epicteto já havia alertado. Você é perturbado não pelas coisas, mas pela opinião que tem delas. E Tolstói parece gritar isso em cada página, com a diferença de que ele não escreve como quem aconselha, escreve como quem arranca as ilusões. O resultado? Uma sensação desconfortável, como quem esperava receber respostas e recebeu um espelho trincado. A guerra, portanto, não é apenas um evento histórico ou uma metáfora. É a repetição das mesmas fantasias de domínio, projetadas em larga escala. E há ironia nesse processo todo. Quando lemos os grandes generais russos discutindo estratégias, Kutuzov, por exemplo, que mais parece um avô obstinado do que um comandante militar, percebemos que o destino de milhares está nas mãos de homens cansados, hesitantes, muitas vezes entediados. E isso é de uma atualidade gritante. Afinal, quantas vezes sua vida já foi impactada por decisões completamente irracionais, tomadas por chefes, políticos ou familiares que mal sabem o que estão fazendo? Você já parou para pensar que talvez aquela mudança repentina no seu setor de trabalho, ou aquela ordem absurda que recebeu por e-mail, tenha vindo de alguém tão confuso quanto você, só que com mais poder? Tolstói ainda nos apresenta a figura de Kutuzov como o verdadeiro anti-herói.
um homem idoso, surdo e doente, que parece mais sábio por não fazer nada do que os outros por fazerem demais. A força de Kutuzov residia no fato de que ele compreendia a insignificância do papel de um homem nos acontecimentos. É chocante, mas também libertador. Kutuzov não finge controlar tudo. Ele observa, espera, entende. E no fim, é isso que o salva. O mundo está cheio de Napoleões que tropeçam na própria pressa, enquanto os Kutuzovs, discretos, sobrevivem. Talvez você esteja tentando ser Napoleão, quando na verdade, precisava aprender a ser mais como Kutuzov, alguém que não confunde ação com agitação. Existe algo profundamente filosófico nisso tudo. A percepção de que o movimento do mundo não gira em torno do nosso desejo nos obriga a abandonar a arrogância e nos convida à humildade. A vida não é um campo de conquista pessoal, mas um emaranhado de forças que pedem mais sensibilidade do que controle. E isso, meu amigo, é um soco bem dado no narcisismo moderno. Guerra e paz não te entregam uma vida heróica, mas uma vida real. E é justamente por isso que ela é tão incômoda. Porque ela escancara que a maioria das guerras que você trava são, no fundo, batalhas por manter uma imagem que ninguém mais quer ver. No núcleo da narrativa, não são os generais, nem os imperadores, nem as batalhas sangrentas que Tolstói quer que você observe com atenção. São as almas dos que caminham, aparentemente distraídos, pelos corredores da própria existência. É lá, nos gestos cotidianos, nas hesitações íntimas e nos impulsos que nem mesmo os personagens conseguem explicar, que a obra revela sua maior potência. Pierre, Andrei e Natasha. Você pode até tentar vê-los como produtos de outra época, mas a verdade é que eles se parecem muito mais com você do que gostaria de admitir. É fácil rir de Natasha quando ela troca o compromisso de um amor verdadeiro por uma aventura pueril. Ou criticar Pierre quando ele se mete em sociedades secretas em busca de iluminação. Mas pergunte-se, quantas escolhas você já fez tentando tapar o vazio com um verniz bonito de propósito? Pierre Bezukhov é, por excelência, o retrato da inquietação moderna. Um sujeito abastado, herdeiro de uma fortuna imensa, rodeado de prestígio, mas que sente um incômodo crônico que nem o dinheiro, nem os banquetes, nem os discursos sofisticados conseguem aplacar. Em determinado ponto da obra, Tolstói escreve: Pierre olhava para as pessoas com quem vivia, como se procurasse neles algum auxílio para encontrar o sentido da vida. Essa frase é um pequeno terremoto silencioso, porque é exatamente o que você faz ao seguir influenciadores de lifestyle, ao tentar imitar rotinas de CEOs ou ao fazer check-ins emocionais em cursos de autoconhecimento. A busca pelo significado, quando terceirizada, é sempre um tiro no escuro. E por falar em tiros, ninguém neste livro está imune a disparos emocionais. Andrei Bolkonsky, o príncipe militar, o homem aparentemente firme, é tomado por uma melancolia paralisante depois de perder a esposa. A guerra para ele torna-se refúgio, não por coragem, mas por desespero. Em uma das passagens mais comoventes, Andrei observa o céu após ser ferido gravemente e murmura em pensamento: sim, tudo é vão, tudo é mentira, exceto aquele céu infinito. Nada existe, além dele e a tranquilidade no meu peito. É uma cena devastadora. O homem que buscava grandeza, títulos e honra descobre, no momento mais frágil, que tudo isso era uma construção de papel molhado. E você, quantas vezes já mirou o topo da montanha, apenas para perceber que a vista não era nada daquilo que imaginava? Já Natasha Rostova, com sua energia vívida, sua fome de vida, representa na intensidade que tantas vezes se confunde com maturidade. Ela ama com voracidade, vive com espontaneidade e sofre com igual proporção. Seu deslize com Anatoly Kuraguin, que a manipula com a sutileza de um vendedor de pirâmide, não é sinal de fraqueza, mas de juventude desprotegida. Tolstói a defende sem poupá-la. Ela era como uma flor arrancada do caule, que murcha não porque é má, mas porque não está mais ligada à vida. Que descrição, hein? Agora pare e pense. Quantas vezes você também não se arrancou do que te mantinha inteiro, apenas para agradar alguém ou para atender a uma expectativa que sequer era sua? Esse trio, tão humano e tão imperfeito, nos obriga a confrontar o fato de que talvez o fracasso emocional seja mais universal do que queremos admitir. Tolstói não precisa dramatizar. Ele apenas mostra.
e isso dói mais do que qualquer discurso inflamado. Ele nos convida a aceitar que a confusão não é exceção, mas regra. E que o amadurecimento, diferentemente do que os gurus motivacionais pregam, não é linear, nem glorioso. É feito de quedas constrangedoras, arrependimentos abafados e autodescobertas dolorosas. O humor, em Tolstói, aparece nos detalhes mais inesperados. Quando Pierre se vê metido em um duelo por um motivo patético, por ciúmes e orgulho, ele se dá conta no instante seguinte ao disparo de que tudo aquilo era ridículo. A sensação que teve depois do duelo não foi de coragem, mas de vergonha. Tolstói ri com sutileza, mas com firmeza. Ele nos mostra que boa parte do que chamamos de bravura é só vaidade mal disfarçada. E aqui entra um lembrete que vale ouro. Coragem não é subir num palco ou postar textão no LinkedIn. Coragem mesmo é admitir que não sabe o que está fazendo com a própria vida, e mesmo assim continuar buscando. Se Pascal dizia que toda a infelicidade humana provém de não sermos capazes de ficar sozinhos num quarto, Tolstói acrescentaria que essa infelicidade também nasce da nossa recusa em olhar com honestidade para nossas motivações mais íntimas. Pierre quer ser útil. Andrei quer ser admirado. Natasha quer ser amada. E todos os três fracassam justamente porque procuram isso fora de si, no olhar dos outros, no aplauso externo. Você também faz isso, claro. Só que ao contrário dos personagens, você ainda tem a chance de parar antes de se perder por completo nesse jogo de aparências. No fim das contas, Guerra e Paz não exige que você seja sábio. Exige que você seja honesto, com seus medos, seus anseios e suas escolhas. Porque é só a partir dessa franqueza radical que alguma forma de transformação se torna possível. E talvez, só talvez, a verdadeira coragem seja simplesmente essa: não fugir mais de si mesmo. Existe um instante em que o véu se desfaz. Um momento preciso, quase imperceptível, em que tudo aquilo que parecia sólido, os títulos, os sonhos, os relacionamentos, as certezas, se dissolve como neblina diante da primeira luz sincera da consciência. Em Guerra e Paz, essa revelação não vem com trombetas, nem epifanias cinematográficas. Ela surge no sussurro do sofrimento. E é nesse sopro dolorido que Tolstói, sem piedade e sem pressa, nos leva a enxergar que a tão desejada paz não é a ausência de conflito, mas a ruína das ilusões que sustentavam a mentira da existência. A jornada interna do príncipe Andrei nos conduz exatamente até essa fronteira entre o desespero e o despertar. Após ser gravemente ferido e confrontado com o rosto do inimigo, sim, o mesmo Anatoly que seduzira Natasha e destruíra o que restava de fé no amor, Andrei não sente ódio. Ele sente compaixão. Um tipo de misericórdia que não nasce da moral, mas da ruína. Com o primeiro olhar que lançou para o rosto exausto de Anatoly, Andrei perdoou-o imediatamente e sentiu pena dele. A verdadeira revolução ali não foi política, nem militar. Foi íntima. A consciência de que todos, até mesmo o pior dos homens, estão igualmente perdidos, igualmente fracos, igualmente humanos. Tolstói não está interessado em construir heróis invencíveis. Ele quer arrancar o verniz da dignidade para mostrar o barro que nos forma. Andrei, que antes desprezava a frivolidade de Natasha, agora se vê tomado por um sentimento novo, quase sagrado. Ele não idealiza, não espera. Apenas sente. Sente com a intensidade de quem teve a alma lavada pela dor. Amar a vida é amar a Deus. Difícil é viver sem esse amor. Nesse ponto da obra, o príncipe não se debate mais contra o destino. Ele o acolhe. E não há nada de passividade nisso. Pelo contrário, há uma coragem feroz em se abandonar à verdade, por mais desconfortável que ela seja. Enquanto isso, Pierre, numa trajetória completamente distinta, chega a conclusões similares. Após ser feito prisioneiro pelos franceses e viver entre os soldados famintos e miseráveis, é ali, no fundo do poço, que ele descobre um tipo de paz que jamais encontrou em seus jantares filosóficos ou em suas peregrinações existenciais. Ao lado de Platão Karataev, um camponês simples, analfabeto, mas profundamente sábio, Pierre entende que a felicidade talvez seja muito mais silenciosa e modesta do que ele imaginava. A vida de Platão era tão simples, tão clara, tão inviolavelmente calma e verdadeira,
que Pierre sentia-se submisso diante daquela serenidade e daquele mistério da existência. O que Pierre aprende não é um conceito sofisticado, mas algo mais essencial. A capacidade de estar presente, de acolher a realidade como ela é, sem precisar moldá-la à força. Esse contraste entre o raciocínio aristocrático de Pierre e a naturalidade do camponês Platão escancara um dos grandes argumentos de Tolstói. O saber verdadeiro não está nas academias, nem nas teorias, mas na simplicidade de uma vida vivida com inteireza. E aqui entra uma provocação que você talvez não esteja pronto para ouvir. Talvez você esteja buscando respostas complexas demais para perguntas que no fundo são simples. Como Platão, você também poderia encontrar contentamento numa fatia de pão quente, num momento de silêncio, numa caminhada despretensiosa. Mas a mente, viciada em grandiosidade, não permite. Ela exige drama, exige enredo, exige um sentido épico que a vida, humildemente, se recusa a entregar. Por mais paradoxal que pareça, o ápice filosófico de Guerra e Paz não está nas guerras ou nos tratados de paz. Está na rendição do ego. Tanto Pierre quanto Andrei, a seu modo, chegam a uma clareza só possível quando se deixa de resistir. Quando a ilusão de controle se desfaz, o que sobra é uma liberdade muito mais radical. A liberdade de simplesmente ser. E é nesse ponto que Tolstói brilha com um fulgor desconcertante. Ele não está dizendo para você se resignar. Está dizendo que talvez seja a hora de parar de exigir que o mundo te obedeça. Porque o mundo não veio para cumprir suas expectativas. E a vida, coitada, não tem culpa se você a trata como funcionária do mês. Essa rendição existencial é o que permite aos personagens, enfim, experimentar um tipo de serenidade que não depende de vitórias. A vida não é a coisa que pensamos. Esta frase, dita por Pierre após retornar do cativeiro, é quase um sussurro de sabedoria que ecoa no ouvido de quem já sofreu demais para continuar exigindo que tudo faça sentido. E você? Com quantos anos pretende aceitar isso? Vai continuar brigando com o tempo, com os outros, com você mesmo? Ou vai finalmente aquietar? Tolstói não nos entrega a paz como recompensa. Ele a oferece como consequência da aceitação. Uma paz que não brilha, não estoura fogos, não conquista aplausos, mas que, em sua natureza quase invisível, carrega aquilo que você talvez tenha procurado a vida inteira. Leveza. Leveza de não precisar provar nada, de não ter que vencer todas as batalhas, de não ser nada além de um ser humano tentando viver um dia de cada vez. E isso, por mais anticlimático que pareça, é o que mais se aproxima de uma vitória real. Há um tipo de silêncio que não nasce da ausência de sons, mas da presença de uma verdade tão antiga, tão incontornável, que tudo o que resta ao ser humano é baixar a cabeça e escutar. Essa verdade, que Tolstói costura sem pressa ao longo de Guerra e Paz, não grita. Ela sussurra. E seu sussurro ecoa em todos aqueles que, exaustos de correr em círculos, começam a perceber que talvez tenham gastado a juventude tentando impressionar plateias imaginárias, acumulando aplausos vazios e decorando frases que jamais transformaram sua rotina. Quando Pierre finalmente compreende que a felicidade não depende das condições externas, mas da atitude interior com que se encara a vida, ele não está fazendo pose. Ele está se despindo. Despir-se, aqui, significa se livrar das fantasias douradas. Significa encarar que a maior parte da infelicidade vem do esforço constante para sustentar personagens que nem mesmo fazem sentido. A trajetória final dos personagens de Guerra e Paz é marcada justamente por essa retirada das máscaras. Pierre abandona suas teorias e se volta ao simples. Andrei, já próximo da morte, reencontra em Natasha não a mulher idealizada que um dia desprezou, mas um ser real, sensível, capaz de cuidar e de amar com profundidade. E Natasha, depois de perder quase tudo, a inocência, o amor, o irmão, não busca redenção nas festas ou nas emoções fáceis, mas encontra uma forma de existir mais serena, mais generosa, mais plena. Tolstói não os recompensa com triunfos espetaculares. Ele os reconcilia com a vida. Há uma passagem notável, de uma ternura cortante, em que Natasha, cuidando do moribundo Andrei, se vê imersa num sentimento novo, que transcende o desejo e o orgulho.
Ela o amava agora como mulher ama um homem ferido, doente, cego, desfigurado. Amava-o pelo sofrimento dele, pela fraqueza dele. Este é um amor que não precisa de reciprocidade para existir. Um amor que se dá sem querer, nada em troca. Um amor maduro, que só floresce quando a necessidade de ser notado já não manda mais. No fundo, o que todos os personagens compreendem é algo quase inaceitável para a nossa cultura. Que não há um sentido grandioso esperando por nós no fim da jornada. Não há um final feliz no estilo dos manuais de autoajuda. A vida simplesmente segue, com seus abismos e suas belezas inesperadas. A grande virada para Tolstói é aprender a amar o que é, e não o que se gostaria que fosse. Por isso, ele nos oferece, ao fim da narrativa, não uma conclusão triunfante, mas um novo começo. Pierre se apaixona novamente. Natasha assume um papel mais discreto e devotado. E a vida, aquela mesma que parecia um caos sem direção, encontra uma ordem silenciosa dentro da própria entrega. Esse ponto de chegada remete à ideia de amor fati de Nietzsche, o amor ao destino. Não um destino passivo, resignado, mas a aceitação ativa de tudo aquilo que constitui a realidade, inclusive os sofrimentos, as perdas, as humilhações. Pierre não se torna um homem feliz porque venceu obstáculos, mas porque aprendeu a abraçar a vida sem impor condições. Ele descobre que a felicidade está em viver para os outros, em servir, em se entregar ao mundo com humildade. E antes que você ache isso piegas, pense quantas vezes sua infelicidade nasceu justamente do movimento contrário. Querer que o mundo se curvasse às suas vontades, que as pessoas o tratassem como você julga merecer, que tudo acontecesse na hora, do seu jeito, no seu calendário. É aqui que Tolstói nos dá sua última bofetada, com a elegância de quem não precisa levantar a voz. Ele nos mostra que o sofrimento só dói o que precisa doer quando paramos de brigar com ele. E que, às vezes, o que chamamos de tragédia é apenas o momento em que a fantasia cede lugar à realidade. Pierre, Andrei, Natasha, todos descobriram isso na carne. E você, vai esperar o colapso para começar a mudar? Aliás, já reparou que boa parte do seu sofrimento nasce da comparação? Você quer o amor de um Pierre, o heroísmo de um Andrei, o encanto de uma Natasha? Mas esquece que todos eles só chegaram a algum lugar quando perderam aquilo que julgavam essencial. Quando você conseguir parar de olhar a vida como um palco de desempenho e começar a tratá-la como um campo de aprendizado silencioso, talvez comece a experimentar essa mesma paz que Tolstói oferece a seus personagens. É preciso viver, amar, sofrer e morrer. E tudo isso não num palco, mas na realidade. Com essa frase, Tolstói fecha a cortina e deixa você diante de uma escolha. Não entre o certo e o errado, mas entre continuar buscando respostas grandiosas ou aceitar, com serenidade, a beleza daquilo que já está à sua frente. A vida talvez não precise ser reinventada. Talvez só precise ser vista e vivida com menos exigência e mais presença. Se isso te fez repensar a vida que você está levando, não ignore o chamado. Inscreva-se no canal, ative as notificações e entre para o clube de quem está cansado de viver no automático. Aqui, a gente vai mais fundo, onde os livros não são só lidos, mas vividos. Agora diga nos comentários, você está vivendo em guerra, ou apenas se iludindo com uma paz que nunca chegou?